E aí, sabe aquela dúvida que muita gente tem sobre nomes? Como será que o nome brasileiro soaria em inglês? Pois é, essa é uma curiosidade super comum. E hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso para descobrir os equivalentes surpreendentes dos nossos nomes lá fora. Bom, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquela que todo mundo que começa a estudar inglês se faz em algum momento. Professor, como é que eu falo meu nome em inglês? E olha, a resposta para isso é bem mais legal do que uma simples tradução. E aqui já vem a primeira grande sacada, a regra de ouro que a gente precisa entender de uma vez por todas. É bem simples. Nome próprio não se traduz. Seu nome é seu. O que existe, na verdade, são versões do mesmo nome em outras línguas que a gente chama de equivalentes. Então, vamos organizar essa ideia para ficar bem claro. A chave para desvendar esse mistério todo é saber a diferença entre o que é traduzir uma palavra e o que é encontrar uma equivalência, que tem a ver com cultura e com história. Tá, mas o que é essa tal de equivalência afinal? Pense assim, são nomes que nasceram da mesmíssima raiz lá atrás na história. Eles têm uma origem e um significado em comum, mesmo que hoje a gente escreva e fale de jeitos diferentes em cada lugar do mundo. Olha só que legal esse slide, ele deixa tudo super claro. Livro vira book. Isso é uma tradução, uma troca direta de palavras. Agora, João não se traduz. Ele tem um parceiro histórico, um equivalente, que é John. A mesma coisa acontece com Miguel e Michael. Percebe a diferença? E isso, gente, não é de hoje. Se a gente pegar textos super antigos, como a Bíblia, por exemplo, essa prática fica muito clara. O apóstolo João, para a gente, é o apóstolo John, para quem fala inglês. O arcanjo Miguel é o Archangel Michael. Ou seja, o equivalente para João é John e, se o Michael Jackson tivesse nascido no Brasil, ele seria quem? O Miguel Jackson. Imagina só. Certo, vamos entrar na nossa primeira categoria de nomes. Estes aqui são os mais fáceis, sabe? Aqueles que mudam só um pouquinho, um detalhe aqui e ali, mas que a gente bate o olho e já reconhece de onde vieram. Vamos dar uma olhada. Olha que interessante, André vira Andrew. Só uma mudancinha no final. O nosso Pedro se torna Peter, que vem da mesma raiz. E Carolina vira Caroline. São nomes que, mesmo com adaptação, fica claro que são da mesma família. E a lista continua com outras gigantes. Alexandre, que vira Alexander. Henrique, um nome super forte, que se transforma em Harry. E, claro, os clássicos dos clássicos, Maria e José, que em inglês são Mary e Joseph. São pequenas adaptações no som e na escrita que foram acontecendo com o tempo. Agora a gente vai para um grupo que eu acho fascinante. Os nomes que se escrevem exatamente do mesmo jeito nas duas línguas. Letra por letra. Mas a pronúncia... a pronúncia é outra história. É aqui que a gente sente a música de cada idioma. Pensa em nomes como Júlia, Laura, Daniel, Gabriel. No papel, eles são idênticos. Mas na hora de falar, a coisa muda. Aqui no Brasil, a gente tem aquele som mais aberto, né? Júlia, Laura. Em inglês, a melodia é outra. O J de Júlia é mais suave, o AU de Laura é mais fechado. A sílaba tônica, as vogais, tudo ganha uma musicalidade completamente nova. E agora se preparem para uma pérola, Margarida. A gente podia pensar que não tem equivalente, né? Mas tem, e é surpreendente. Daisy, mas por quê? Simples, porque Daisy é o nome em inglês da flor margarida. Nesse caso, a conexão não veio da origem do nome em si, mas do significado da palavra que inspirou o nome. É ou não é genial? Ok, preparem-se porque agora a gente chega na parte que, sério, deixa qualquer um de queixo caído. São aqueles nomes que mudam tanto, mas tanto, que parecem não ter nada a ver um com o outro. Mas acreditem, eles têm a mesma origem. Certo, respira fundo, porque as transformações que vêm por aí são impressionantes. O segredo aqui é a história, a evolução das línguas, sabe? Pensa num rio que lá na nascente é um só, mas que ao longo do caminho se divide em vários braços. Cada braço corre por um lugar diferente, ganha uma cor, uma velocidade. Com os nomes foi a mesma coisa. E o primeiro da lista é um clássico, Guilherme. Sabe qual é o equivalente em inglês? William. Parece que não tem conexão nenhuma, né? Mas os dois nomes vêm da mesma raiz germânica, o Wilhelm, que quer dizer algo como protetor decidido. O elo perdido que conecta os dois é a forma francesa, Guillaume, que foi para a Inglaterra e lá evoluiu para William. Outro exemplo incrível, Carlos, um nome tão comum aqui, tem como seu par o nome Charles. Pensa no Rei Charles. Os dois vêm do germânico Karl, que significa homem livre. Quem popularizou o nome foi o imperador Carlos Magno, ou como ele é conhecido em francês, Charlemagne.
De novo, a língua francesa serviu de ponte. E agora um presentinho especial para quem é fã do mundo da magia. Essa conexão aqui é uma daquelas curiosidades que, depois que a gente aprende, nunca mais esquece. É um jeito muito legal de ver como a ficção se conecta com a história real das palavras. Pois é, Tiago, em português é o equivalente de James em inglês. É isso mesmo, o pai do Harry Potter, James Potter, se ele fosse brasileiro, se chamaria Tiago Potter. E o mais doido é que tanto Tiago quanto James vêm da mesma raiz hebraica, Yaakov, que também deu origem a Jacó e a Diego. É uma verdadeira árvore genealógica de nomes. Bom, depois dessa viagem toda pela história dos nomes, a pergunta que não quer calar é: e aí, como eu faço? Eu devo usar o equivalente do meu nome quando estiver falando inglês? Vamos para a resposta definitiva. E a resposta é um sonoro e claro não. Ninguém precisa sair por aí se apresentando com a versão em inglês do próprio nome. Quando alguém perguntar "What's your name?", a resposta é o seu nome, do jeitinho que ele é, com o nosso sotaque. Então, para resumir a história toda, primeiro, saber o equivalente de um nome é uma curiosidade cultural super legal, um ótimo quebra-gelo. Segundo, isso não é uma regra, não é uma obrigação. E terceiro, que é o mais importante, o seu nome faz parte da sua identidade. Ele é seu, em português, em inglês ou em qualquer língua do mundo. E para a gente terminar, fica a reflexão. Algum desses nomes te surpreendeu?